Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu estou aqui ao som de Matu Miranda, não só acompanhado de Matu Miranda, mas também acompanhado do som de Matu Miranda, de seu violão, de seu charme, de sua elegância. E vamos que vamos! Hoje a gente vai fazer a nossa Toca Provoca, que é a nossa entrevista aí com pessoas interessantes que a gente encontra e que estão dispostas a conversar com um canal tão inexpressivo como o nosso. E o Matu topou, o Matu tá aqui hoje com a gente. Se você não conhece o Matu, eu não vou apresentar o Matu. Eu vou pedir para ele se apresentar com a pergunta: Matu, quem é você? Quem é Matu Miranda? E aí depois você pode já emendar com o som também, se você quiser. Ô, louco. Salve, Lucas. Primeiro, é um prazer, uma alegria estar aqui nesse quadro, dividindo essa tela com você, né? A gente não se conhece pessoalmente, mas um prazer desde já. E, cara, é difícil a gente se definir, né? Porque é muito louco. Tem uma comparação, a coisa de que quando você ouve a sua voz, quando você está falando, você ouve a sua voz de um jeito, né? Mas ela chega de um jeito completamente diferente nas pessoas. Então, isso já acho que é uma analogia interessante para essa coisa de definir. Quando alguém te define de uma forma, quando você tenta se definir, eu nunca tento me definir muito assim, porque eu me considero muito volátil. E que bom, né? Me considero em mutação, assim, sempre. Então, eu não sou a mesma pessoa da semana passada e do mês passado e por aí vai. Isso é um mote para mim, assim, um mantra, né? De estar em movimento, de estar em mudança. Essa semana você tá como, então? Nessa semana, cara, Em eu que pé sinto muito. estamos? Pois é tão imprevisível, assim, que cada hora eu tô de um jeito, né? Bate um vento, assim, eu já mudo. E dentro dessa mesma ideia, né, de movimento, de conceito, já que você chamou o som, a Tônia, eu já tô aqui com o violão, eu fiz uma música um tempo Chamado atrás. Pensamento. O pensamento tá dentro dessa onda, Porra tá aí, ó. dentro do movimento, Conheço né, aí, do cara. fluxo. Mas eu vou tocar outra, eu vou tocar Apuama, que Apuama, em Tupi-Guarani, eu me deparei com essa palavra, que representa o que não tem morada fixa, o que tem movimento, fluidez, transformação. E eu tô muito nisso, assim, fisicamente agora. Eu tô sem uma casa, né? Então, eu tava morando em Fortaleza, no Ceará. Eu sou de Campo Grande, assim como você. Mas eu tava em Fortaleza, no Ceará, e há 8 anos morando lá. E agora, com a pandemia, enfim, eu tô nômade, né? Tô viajando. E a Poama é sobre isso. Então eu vou tocar, não vou nem tocar inteira, mas vou tocar um pedaço dela aqui. Por favor. Tu me leva ao ar, não me importa onde pousar. Viagem findo sempre em mim, minha casa é assim. Estando em dia comigo, faço amizade onde vou. Correnteza não deixa sedimentar. Sou pedra rolar, brasa subir, água fluir, folha a voar. Atento à paisagem, só aumento a bagagem que é tão leve. Só pesa na lembrança. Tempo vai, vento vem, Apuama livre serei. Caralho, velho. Que lindo, mano. Tu Movimento. fez o link mesmo aí, então, cara. Gostei, gostei. O cara já até faz o... Pô, linda essa música, cara. Puta que Obrigado, pariu. mano. Tu estudou música, né? Cara, eu estudo, assim, o meu Não, estudo, tipo, ele é... faculdade. Você chegou a fazer Eu faculdade? cheguei a fazer até o terceiro semestre de licenciatura na Universidade Federal do Ceará, em música. Mas não rolou para mim, assim, o contexto, o ambiente. Eu estava em busca de outras coisas e acabei trancando e fui fazer uma circulação de teatro com a minha mãe, fazendo a trilha sonora ao vivo dos espetáculos infantis.
e atuando, enfim. E aí eu sigo aprendendo música muito na base da troca, né? Com amigos e músicos que eu admiro, que eu tenho a sorte de ter sempre pessoas muito incríveis perto de mim, né? Enfim, a música, ela tem a teoria como um recurso, né? Como um recurso. Acredito que toda experiência técnica, né? A teoria, ela serve de repertório, né? De ferramentas para você trabalhar e ampliar, enfim, as possibilidades. Mas a música, e como toda forma de expressão artística, ela é muito do sentimento, né? Da intuição. Então, muitas das coisas que eu faço, elas vão nesse caminho de ir encontrando os sons e o que os sons me dizem em termos de palavras, de poesia, né? Então, o meu processo com a música é muito intuitivo. Apesar de uns anos para cá eu vim me aprofundando um pouco mais em teoria e tudo, mas ainda o meu conhecimento ele é bem superficial com relação a isso. Eu prefiro continuar seguindo pela intuição, pelo sentimento. Cara, uma coisa que eu não te falei, inclusive, é que eu sabia que você fez faculdade Ah, na UFC. É UFC, né, que você fez? isso. É, porque eu sou amigo do seu primo, Leonardo Pinto. Ah, olha aí, bicho. É, Que e eu maravilha. conheci você num vídeo que você tocava Léo uma Santana. música que a primeira palavra da música era, acho que, a hipocrisia, alguma coisa assim. Ah, Ignorância. A ignorância. Cortina de Ferro. Total. Uma das primeiras composições que eu fiz. Isso. Aí depois de um tempo ressurgiu o seu nome aqui pra mim, que foi com o meu irmão. Acho que você conhece ele, você fez. Acho que você passou ano novo com o meu irmão, cara. É o João Ah, o Ramalho. João, velho. Claro. Poeta. Exatamente. Isso, Maravilhoso. isso, isso. Aí ele mostrou pra mim sorte sua. Sim. Cara, aí eu já fiquei, puta que pariu, o maluco saiu dali de onde eu vi, o cara tá lá na estratosfera, o maluco viajou pra caralho, assim, sonzeira pra cacete. E tu tá falando tudo isso pra mim, e aí eu fiquei pensando, o teu processo de composição, ele parece ser um processo bem complexo, com várias camadas de sonoridades e tudo mais, né? O que é pra você uma boa música? Você tem como dizer isso pra mim de alguma maneira? Cara, interessante, porque passa por muitos lugares, assim. Você falar que a minha maneira de compor, ela tem uma complexidade, né? No que se refere a essas camadas e a complexidade do arranjo em si, né? Às vezes a composição, ou seja, a essência, a raiz primeira de uma canção, ela vem de uma coisa tão simples como uma melodia só, né? Uma melodia solta, né? Então, se eu cantar Sorte, por exemplo, né? Sem letra e só a melodia. Isso em essência é simples, né? Não Tem, sei, cara. Se você for ver, é difícil do cara. tem De uma alguém que tá rítmica. compondo mais no mainstream, assim, ficar no. Ah, sim, Né? Por isso que eu falei que depende do referencial, né? Então, assim, a música ela se torna densa e complexa muitas vezes no arranjo em si, né? Depois que Sim. a composição existe, o arranjo de sorte ele foi sendo elaborado ali com aqueles músicos maravilhosos, meus amigos de Fortaleza, que inicialmente a música ela tinha uma estrutura harmônica e tudo que foi mantida, mas aí o arranjo ele vai criando essas densidades e essas camadas, né? Isso é uma história. Agora, com relação ao que é uma música boa para mim, né? Cara, isso varia tanto, porque passa por um lugar, às vezes, de uma simplicidade extrema, de uma melodia do Dominguinhos, por exemplo, uma coisa ali singela, né, e bucólica e tudo. Mas o principal, o filtro para mim é o sentimento, é a profundidade. Se bate E ou é, não bate. exato. E a gente sente, cara, quando uma música ela é feita do coração de alguém. Eu sinto muito isso, nitidamente. Quando uma música ela é feita é, com um sentido, assim, de emoção e que não é uma música fabricada, sabe? Não é uma música feita com o intuito de atingir uma massa ou de estar dentro de uma tendência, de uma linguagem, de Sim. falar né, de uma coisa que está numa corrente, assim, não visando lucro, nada disso. A música, quando ela é feita do sentimento de alguém, que brota, da inspiração pura, isso para mim, cara, é o filtro, assim. Engraçado, você falou disso, eu lembrei. Eu também sou poeta, né?
E eu e o João Vicente, a gente conversa muito sobre escrita, contos. Eu escrevo contos, crônicas e poesias. O João Vicente é mais focado em poesia, né? Sim. E uma coisa que a gente sente, que é uma diferença assim, minha pro João, eu sou um cara que a maneira como você compõe, me parece, que é muito parecida com o que eu faço compondo música na minha cabeça, por exemplo, sei lá, no banheiro. Então você vai imaginando assim, o negócio vai mais ou menos indo, e aí ele vai se desenrolando. O seu som, ele é um som meio que vai no desenrolar, assim, né? Eu não sei, você pode me falar se... Acho que talvez quando você fala que é intuitivo, é mais ou menos isso que você está falando, né? Sim, acho que é por aí. Cara, é louco, porque eu já compus de maneiras muito diversas, assim, né? Porque antes de eu ser músico e conseguir tocar um instrumento e traduzir as informações sonoras da minha cabeça para um instrumento e ouvir isso, poder cantar, eu sou poeta antes disso, né? Você também escreve? Sim, então assim, muitas das coisas que eu faço, antes elas nascem como poesia. E aí a música vem como uma vestimenta atendendo à demanda poética, né? Então, assim, isso é um meio. Já fiz muita música assim, mas também já aconteceu de vir só a melodia, algo sem letra, que depois ganha uma letra, ou então só a harmonia. Eu tenho essa harmonia aqui, eu fico brincando com ela, né? E aí, no improviso de melodias e de criações, às vezes eu encontro uma melodia. Ah, é isso aqui é a melodia da música. E aí vem a letra, enfim, ou às vezes nem vem. Então, assim, o meu processo ele é muito variado, então eu nunca sei como é que vai vir de fato uma música. Tem coisa que eu escrevi achando que ia virar música e até hoje não virou, isso é palavra, Ah, eu tenho a mesma coisa. Puta né? merda. Tem coisa que eu compus enquanto melodia e harmonia, achando, putz, isso aqui é uma canção e tal, e até hoje não veio palavra, e às vezes nem vai vir. Então é isso, assim, é sempre imprevisível, e eu gosto de estar aberto. Ultimamente também eu tive experiências de letrar músicas já existentes de parceiros, fiz parcerias assim, que foi incrível também, outra perspectiva de abordar, você tem que entrar no universo da outra pessoa, né? O que ela estava sentindo ali com aquelas intenções. O Então eu que acho aquele muito som ali tá te indicando, assim, né? O que ele tá querendo total, dizer, assim. Ó, você vê, porque, por cara, exemplo, uma coisa... Desculpa te interromper. não, Mas eu canto, né? É ridículo eu falar pra você que eu canto, mas eu canto. E eu sou um músico frustrado. Eu nunca consegui... Eu não sei tocar, mas eu componho e eu canto. sim. E aí teve uma vez com um amigo meu... Você conheceu o Catarse Retrô? Daqui de Campo Grande. Acho que não, cara. Uma banda? Uma banda daqui de CG, chama Não. Catarse Retrô. É o som eles pararam de fazer som, infelizmente, mas o guitarrista dessa banda era meu amigo. Inclusive, ele entrou nessa banda comigo, né? Tipo, não que eu entrei na banda, mas eu que indiquei o cara, eu perdi meu guitarrista e ele foi pra banda dos outros. Aham. Aí, enfim, eu nunca consegui fazer uma banda, cara. Eu tive um problema no ouvido que eu tive até que operar e tal. Eu fui voltar a cantar por agora, assim. Aí, o que acontece? Eu fiquei Só dois... uma pergunta. O que foi isso, cara? Rolou algum tipo de surdez? Cara, não, tipo... Quando eu ia colocar a voz, o meu ouvido estourava. Tá ligado? Tipo, quando você tá subindo o vale, Sim, aí pressão. um ouvido estourava. E aí eu perdi um pouco o referencial, eu não consegui, eu perdi a afinação, não sabia o que eu tava fazendo. Nisso, eu não sei porquê, minha voz mudou muito rápido nesse processo. Eu não entendo direito o que aconteceu. Mas eu tenho Sim. um lado, o lado esquerdo da minha garganta, ele é maior, assim. Se eu abrir a boca, não vai dar pra ver aqui. Tipo, você pensa que a boca é normal assim, a minha é assim. Entendeu? Aí eu coloquei um tubo aqui de ventilação para ver se resolvia. Acabou que eu fui reaprendendo a cantar e hoje em dia eu consigo cantar de boa pra caramba. Mas, Caramba, mas velho. enfim. E aí, cara, é que você falou da maneira como compõe, né? Uhum. Inclusive eu tocava com o Carioca, que é daqui do canal, que é o outro cara do canal, eu, o Carioca e o Japô, que é esse cara dessa Aham. banda. E aí o Japô chegou pra mim com uma base que era mais ou menos assim, ó.
tum, 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 tum. Aí ele falou, cara, vamos compor alguma coisa em cima disso. E aí eu fiquei, tipo, imaginando o que aquela sonoridade estava me passando. E me veio, tipo, o Pantera Cor-de-Rosa, tá ligado? Uma coisa meio malandra andando, assim, tá ligado? Tanga, 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 E tanga, isso, por conta desse mesmo passado. aham, Aí virou uma música mais ou menos assim, né? Aí virou uma música mais ou menos assim, né? A música é muito grande, mas enfim. Que é de um. Enfim, vou cantar pra você. É assim, ó. João Maroto gostava de Maria, que namorava Zé. Veja só que fria, João. Tum, 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 tum. Mandava flores pra Maria todo dia. E José Cabaço nem percebia. José. José era um pedreiro, era um qualquer. Sabia mais de laje do que de mulher. José, abre o olho, José. Aí vai seguindo, tá ligado? E aí vai a da história hora. do João malandro tentando chegar na Maria que namora o José. Aí, cara, é uma história, na realidade, tipo um faroeste caboclo ou qualquer coisa assim. Aham, Música que eu nunca consegui compor na vida, mas, tipo, um dia, cara. Pra você ter ideia, a entrevista com você, mas eu vou falar também. por favor. Eu sou advogado, né, cara? Aham, Mas o meu coração mesmo era pra eu ter. Eu ia entrar na faculdade de psicologia pra virar sexólogo. Meu tchan é sexologia, eu sempre gostei muito de aham, sexologia. Mas, ao mesmo tempo, eu queria alinhar ser sexólogo com ser músico, né? Músico você entendeu, né? Tipo, eu não sei tocar, mas eu gosto de criar, eu queria ser artista. Tanto é que eu ganhava bolsa na faculdade, né? Por ser ator na uhum. faculdade. Não igual a sua mãe, por exemplo, que é atriz, né? Amador, assim. Mas a faculdade precisava de um amador, não precisava, né? Do Antônio Fagundes lá. Enfim, daí... Daí, cara, o que acontece? Eu entrei na faculdade, o meu rolê era assim, cara, eu vou ser advogado, eu vou ser rico para cacete, e aí eu vou conseguir financiar meus sonhos sem meus pais me encherem o saco por conta de fome. Passar Maravilha. fome, o cacete. Aham. Tomei que foi uma taca. Perdi a voz no meio do caminho. Aí, depois, cara, foi um inferno. Aí, o que acontece? Logo depois que eu entrei na faculdade, eu comecei a notar uma parada muito escrota, cara. Que não tem como um advogado ser artista da maneira como eu queria. Porque a mentalidade do direito é uma mentalidade muito complicada, cara. Saca? Porque você pega, por exemplo, você vê alguns advogados e tal que eles têm banda. Mas é aquele cara que toca num barzinho, que faz um showzinho com os amigos. Não é Sim, um cara que tem, tipo, uma estética na imagem dele, tipo um Marilyn Manson. Você não consegue imaginar em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, um advogado se vestindo tipo um Marilyn Manson, batendo cabeça, tá ligado? Fazendo loucuras igual eu tava, a estética que eu tava na minha cabeça. sim, E no outro dia tá no fórum. Esse cara vai se fuder em Campo Grande, tá ligado? sim. Tem uma espécie de reputação moral, assim, né, que você tem que manter. Exatamente, cara. Exatamente. Ainda bem que eu não sou advogado mais, né? Cara, era uma coisa que tava me pegando muito. E era um medo de, tipo, eu nunca vou me desenvolver como artista. E nisso, deixa eu passar uma outra pergunta pra você. O Hum. que é ser artista pra você, então? Cara, é isso. O fato da gente estar conversando aqui sobre de maneira livre e se expressando, isso é arte. A arte, ela tá em qualquer maneira de expressão livre. E acho que o artista é colocado muitas vezes num pedestal pelas pessoas, como essa coisa é, é, quase que fantasiosa do artista, né? Mas as pessoas são artistas, né? Mesmo sem se assumirem, assim. Lembro até de uma música que eu dava risada, assim, que dizia: o artista é o caralho, né? Porque se eu sou artista, você também é. Então, assim, as pessoas são criativas por natureza, é do ser humano, né? A coisa de reinventar. Eu tenho para mim que tudo já foi criado. Tudo já está aí, já existe na natureza, em algum ponto.
enquanto ser humano, a gente tem essa habilidade de assimilar essas informações e ressignificar elas, né? E traduzir e regurgitar uma nova história, que não é criação pura, mas é simplesmente uma coxa de retalhos das nossas vivências e tudo, né? Das coisas que já existem. Então, isso é do ser humano, tá na gente. Então, artista é isso. Artista é o seu João que tá na padaria fazendo um pão e assobia uma melodia de improviso, sabe? Então, não tem Uma muito. vez eu não sei se você conhece ela, uma poeta daqui de Campo Grande chamada Lê Coelho. Ler Coelho não me é estranho, hein, cara, esse nome. Ela, Ah, fa- ela, ela além de escrever, faz o quê? cara, eu acho que ela é formada em letras, eu Certo. acho. Mas Que eu não sei ridículo, se. né? Olha essa minha pergunta, que contraditória. Ela, além de escrever, faz o quê? Como se precisasse de alguma coisa além, né? Não, porque às vezes A você pessoa conhece ela de escreve e já é outro. um puto ofício, né? Mas, Mas enfim. enfim, não se reprima, como já diria um menudo. E ela uma vez ela postou uma poesia que eu achei muito engraçada pelo nome, que era Eu Não Sou Poeta, eu não sou poeta, alguma coisa assim. Aí eu cheguei pra ela e, cara, eu falei, Alice, você não vai acreditar. Eu tenho uma poesia que o nome não, desculpa. O nome da poesia dela era Queria Ser Poeta. E aí eu cheguei pra ela e falei, cara, eu tenho uma poesia que diz que o nome é o contrário, é Queria Não Ser Poeta. Tá ligado? Aí a gente começou a conversar sobre isso, sobre essa frustração que ela tinha, sobre não se sentir poeta, né? Tipo, cara, eu não me sinto poeta, não me sinto podendo dizer que sou artista. E eu falei pra ela que pra mim o artista, o poeta, beleza, ele tem mais relação com o ofício, tipo, eu não posso dizer que eu sou um músico, que qualquer coisa. Agora, artista, pra mim tem muito mais relação com alma, né? Uma coisa do tipo. Tem gente que se emociona. É que eu tava falando do João Vicente, né? Que eu e o João Vicente a gente tem dois processos muito distintos de escrita. Agora o João Vicente tem vindo. Tem chegado mais próximo à escrita que eu tenho, que é uma escrita de tipo assim. Porra, é um vômito mesmo, tá ligado? E que se foda, é numa sentada só. E o caralho, beleza. Mas ainda assim, cara, as poesias anteriores do João Vicente, dessa fase anterior do João Vicente, independentemente de qual que fosse a técnica que fosse utilizada, que era que a gente estava falando no outro papo, de o que é uma boa música, Sim, parece que você consegue ver quando é a alma que está ali e quando não é a alma que está ali. Não é não? total, total. Você vê, cara. Você vê o pau É, duro do cara ali escrevendo, você vê se não tem aquele tesão assim, cara. é nítido mesmo. Porque quando reflete na gente, quando a gente sente, né, aquela dor, aquela palavra, aquela coisa, aí para mim já valeu. Porque afinal é a troca, né? Você escreve, beleza. Tem a pessoa que escreve só para ela, né? Tudo bem, como uma meditação ali, uma terapia. Mas quando a gente cria algo que nos dá prazer e que alegra, que comove, a gente quer dividir isso, cara. É natural, né? E eu vejo isso, assim, quando é dividido, quando a troca bate, quando outra pessoa se emociona e às vezes até tem uma percepção completamente diferente, e o bonito tá nisso também, na pluralidade, eu acho que aí é o que tá valendo, né? É a alma da pessoa, é a soma, é a troca. Cara, deixa eu fazer uma pergunta, mudando um pouco de assunto. Vamos nessa. Tu já amou de verdade alguém? Não. No sentido da pergunta normativa do afeto homem-mulher, no meu caso que sou hétero, nunca amei ninguém dessa forma. A gente experiencia o amor da família, da mãe, dos avós, esses afetos de sangue, mas esse amor de amar alguém que eu me relaciono sexualmente, de outras formas, eu acho que eu não tive ainda. Então eu vou te fazer uma outra pergunta, que eu estava esperando que essa resposta fosse outra. Daí de onde você está, um virgem em termos de amor, o cara que nunca pisou nesse terreno ainda. O que é o amor pra você daí? Desse ponto, Tipo assim, o que você espera hipoteticamente, sentir quando você pisar e falar assim, agora eu tô amando? entendi.
Cara, eu não consigo imaginar não como é, sabia? Eu tenho alguns vislumbres, assim, por alguns encantamentos que eu já tive, porque eu acho que o amor e a amizade, essas coisas, elas passam muito pelo filtro da admiração, né? Então, eu só vou amar alguém, eu só vou ter uma relação mais profunda com alguém ao ponto que eu admiro essa pessoa, né? Seja por qual motivo. E isso é uma construção também, né? Porque eu não acredito muito nisso de, conhecer a pessoa, nossa, tô amando, é um amor. Beleza, existe esse fogo, né? Essa chama da paixão e tal. Mas eu vejo que o amor é uma coisa que se constrói com o tempo, assim, né? Você conhecendo aquela pessoa, já sabendo das coisas que não são tão boas, que todos nós temos, e assim, passa por esse lado, eu vejo que o amor passa por esse lado do sofrimento também, né? Da dificuldade, que, e da adaptação, né? Da resiliência, da empatia, do Então respeito. talvez o que você sente é que nunca houve algum alguma relação em que houve entrega e tempo suficiente, assim, tipo, de entrega ao Exato, tempo suficiente. exatamente. O tempo é o fator, eu acho, porque Faz muito eu só sentido. namorei uma vez na vida. A, eu era novo, tinha 17 anos, assim, eu namorei 9 meses só. Quantos anos você tem, inclusive, cara? Eu tenho 26 nesse momento. Ah, então a gente tem a mesma idade, pô. Olha aí. A gente tem a mesma idade. Então eu passei por poucas experiências de afeto duradouro, assim, né? Então eu não tive isso ainda por vários motivos, né? Rola uma coisa do feminino, da minha história com a minha mãe também, que foi delicada. Então eu sempre tive essas amarras, assim, esse coração mais fechado para me abrir para uma mulher, né? Que eu estivesse me relacionando. Então a minha tendência era ir me fechando quando a coisa ia tomando uma profundidade, né? Mas eu venho me trabalhando nesse sentido, até porque eu quero ser pai, né, por exemplo. Uhum. Então, eu sinto que eu preciso encontrar uma grande amiga, uma grande pessoa para dividir essa experiência de gerar uma vida, né? Puta merda, cara. Pô, eu já fico aí totalmente agradecido pela tua abertura em falar sobre isso, cara. Porque é um tema que deve te provocar muito. Sem dúvida, é uma pauta muito presente, né? Porque de uns anos para cá eu encontrei pessoas que eu muito bem poderia ter vivido relações mais profundas, mas por conta desses meus bloqueios, eu acabei afastando essas pessoas, né? Então é algo que eu já reconheço em mim e venho trabalhando. Interessante. E você já odiou alguém? Cara, eu acho o ódio uma coisa muito extrema, assim, e talvez ele venha em momentos que o ego tá ali latente, né? Mas muito passageiro, pelo menos das minhas experiências, assim, eu nunca consegui ficar muito tempo com esse sentimento dentro de mim, porque me fazia e acredito que faz para qualquer pessoa muito mal, né? Faz. Esse sentimento do ódio. Então, se veio, óbvio que já veio, foi muito rápido, assim, num momento de impulso, né? Então você conseguiu perdoar. Sim, acredito que sim, muito. Cara, eu vou te pedir um favor. Peça. Fecha os olhos. E eu vou pedir pra você me dizer o que vem na tua cabeça na hora que. Com essa informação que eu vou te passar. Eu quero saber quem é Matu Miranda com 76 anos. O que você vislumbra? Eu só posso dizer do que eu almejo, né? Vai estar tá vivo, né? Ah, sim, sem dúvida, porque uma coisa que eu prezo e venho cada vez mais me ligando é na minha saúde, justamente por querer viver. Então, eu tô notando isso em você. Você tem uma pulsão de vida muito forte. Eu Você tem quero uma viver o máximo energia vital possível, legal. eu quero viver o máximo possível com saúde para assistir essa história, né, cara? O desenrolar dessa história, desse breve lapso de tempo que eu vou estar por aqui, eu quero conseguir aproveitar ao máximo a, a faixa etária de vida do ser humano médio, assim. Então, quero estar me cuidando. Eu espero. Um exemplo para mim, cara, de envelhecer é o Gilberto Gil, sabia? Enquanto artista e enquanto pessoa. Fantástico.
porque o Gil ele trata muito desse tema, né, do envelhecimento, da morte, e, e eu vejo que quando a gente se alinha, né, com a espiritualidade, seja como for, e com a gente, né, buscar esse autoconhecimento mesmo, mapear esses lados, às vezes, inóspitos, escuros do nosso interior, assim, e reconhecer nossas limitações e trabalhar e tudo, a gente vai aprendendo a envelhecer, enfim, a aceitar as coisas. Então, eu vejo, por exemplo, até exemplos próximos de família, de pessoas que não estão envelhecendo com muita tranquilidade, sabe? Que envelhecem amargurados e cansados da vida, assim, sempre numa postura meio de abatimento, né, de arrependimento do que poderia ter sido diferente. Então eu realmente não quero isso para mim, eu quero sempre estar olhando para frente e aceitando o momento presente, né, seja como for. A matéria vai perecer, né, essa carne vai envelhecer e a gente vai sentir dor e tudo. Isso está no processo, mas em compensação acredito que eu venha ter uma mente mais serena, mais apaziguada, né. Você acredita em Deus? Eu não acredito nesse Deus enquanto, palavra fadigada, né, já na história, na religião. Eu acredito numa força cósmica geral e que pulsa dentro de toda a vida, dentro de todo ser vivo, a vibração em si, né? Tudo tem um som, se a gente vê do ponto de vista físico, que as moléculas de todo o material estão, de toda a matéria estão vibrando, isso tem um som, por mais que não audível, né, para a nossa faixa de frequência. Então eu vejo a natureza como essa divindade, nem tanto na onda do Spinoza, assim, né, panteísta demais, mas cada vez mais eu vejo que Deus tá na gente, né, tudo que, todos esses microcosmos, se a gente pensar do ponto de vista que a gente é uma poeira insignificante, mas ao mesmo tempo a gente é esse universo em si, né, então eu vejo Deus e a espiritualidade, a divindade, como a natureza e a gente enxergando. Acho bonito essa visão de que a gente é o universo se observando, né? Uma forma do universo se perceber. Então eu ainda não consigo Que formular azar muito. do universo se não tivesse a gente para notar ele, né? Não, mas ao mesmo tempo que eu acredito que existam várias outras formas de vida aí, universo afora, nesse processo, né? Mas a espiritualidade é sempre muito presente, já transitei em algumas religiões, assim, porque sempre tive essa predisposição ao mistério, né? Ao intangível. Então, eu tô nessa busca. Sim. Você lembra muito uma amiga minha, acho que você conhece ela, Kelly, Kelly Tsu? Conheço a Kelly, Conhece? claro. Ela já fez Kelly até um tá. vídeo aqui com a gente. Uma E querida. tu tá me lembrando demais ela, assim, nessa sua vibe. E, mas impressionante, cara, como eu sou parecido com você em várias coisas, tô me sentindo muito conectado nesse sentido, saca? Tu fala uma coisa, eu Maravilha. falo, pô, pensei a mesma parada uma vez, tá ligado? Uma coisa mais ou menos assim. Que Deixa eu te bom. perguntar uma coisa. Você tem uma grande frustração na sua vida? Ah, cara, eu acho que todos colecionamos frustrações, né? Em vários aspectos, assim. Aquilo que eu falei, né? Coisas que poderiam ter sido diferentes se eu tivesse agido dessa ou de tal outra forma. Mas eu acho que a frustração ela é essencial para o crescimento, né? Para a mudança, para a evolução. Então, se você não se frustra, se você cresce numa redoma de paz e de tranquilidade, você provavelmente vai ser muito frágil, né? Você provavelmente não vai lidar bem com mudanças e adversidades e tal. Então, cada vez mais eu venho aprendendo a lidar com as minhas frustrações. Não, positividade tóxica, tudo é lindo, não, mas assim, aceitando, assimilando a dor das experiências e seguindo em frente, assim, porque eu lembro que durante muito tempo, cara, eu fiquei remoendo uma situação que eu fui cantar num festival do colégio, estudei no Dom Bosco, eu fui cantar no festival da canção lá, e aí eu escolhi uma música
E eu fiquei nervoso pra caramba na hora, né? E aí eu subi no palco tenso. E aí a primeira nota que eu dei, assim, eu já desafinei. E aí eu já fiquei, tipo, péssimo, assim. E não soube cantar a música, dar sequência à música, sabe? Eu fiquei afetado com aquela primeira nota que não deu certo. E isso, durante muitos anos, eu fiquei remoendo isso, assim. Porque não foi não é que eu não estava pronto, mas eu me abalei com nervosismo e não consegui fluir na música, né? Que era uma coisa que sempre fluiu. E aí eu vivia remoendo essa história e tudo. E aí de uns tempos para cá, assim, já faz uns anos, eu aceitei isso como uma puta escola, um puta aprendizado, né? Que foi necessário eu ter vivido isso, essa desafinação, para hoje em dia estar me afinando cada vez mais. Então, assim, espero me frustrar cada vez menos na vida, mas que as frustrações que ocorram, elas sejam bem vividas e bem assimiladas, né? Concordo. Defina sexo em uma palavra. Troca. Muito bom. Muito bom. Inclusive a palavra transa me lembra muito trança, né? Então, parece. Trança, enlace, né? É, Amarra, é muito por aí. Eu gosto muito de enxergar o sexo dentro desse aspecto de que, se parar para pensar que a energia sexual é a energia que gera uma vida, né? Talvez essa seja a energia mais poderosa que o ser humano possui, né? De gerar uma nova vida. E eu acho que é a mesma energia da criatividade artística, né? Passa por aí tudo. com certeza. Com certeza. Gostei dessa resposta de novo. Agora uma outra pergunta, agora já mais para pulsão de morte aí. O que Ah. é infelicidade? Eu acho que a infelicidade ela é fruto da não aceitação do presente. Porque a pessoa que está infeliz, ou ela está pensando em algo que já aconteceu e que não foi como ela gostaria, ou ela está infeliz porque ela está antecipando um sofrimento, uma situação que pode acontecer ruim, né? Então, eu penso que a infelicidade ela passa por esse filtro do ego de não estar realmente no presente, né? Porque eu acho que quando a pessoa consegue estar nesse estado, que é difícil, é muito difícil, né? Porque a gente está muito apegado à forma, ao pensamento, né? Mas quando existem esses pequenos lapsos e esse trabalho para se estar no presente por inteiro, eu acho que não tem espaço para infelicidade, porque só da gente estar respirando no ambiente, de ter o sol, de ter, sabe, de ter motivos para a existência, para estar vivo, isso já não deixa espaço, né? Então eu vejo que é por aí. Assim, eu acredito que a infelicidade ela é o fruto da não aceitação do presente. Tu das religiões que você passou, você chegou a passar pelo budismo? Pelo budismo, não na prática, né? Nunca fui num templo budista, nada do tipo, mas li muito a respeito de pessoas que vivenciaram o budismo e pessoas que usam o budismo como uma referência de doutrina, né? É, me lembro um pouco do que eu sei de budismo, que é muito pouco, né? É Tá. Cara, eu gostaria que você me indicasse um filme, uma música e um livro. boa. Cara, o filme, eu iria te indicar, previsivelmente, para mim, o Cinema Paradiso, que é um filme que eu amo demais, que faz parte da minha infância, é um filme italiano, Uhum. tem a trilha sonora do Ennio Morricone, mas eu sempre falo dele. Então eu vou num outro filme que eu vi mais recentemente, que eu achei muito bom também, é o Green Book, tá ligado, Tô né? ligado. Eu achei bem especial esse filme. E aí é um livro e uma música, é isso? Mais um livro e uma música. Pronto, então a música, para não fugir do meu script, eu vou recomendar a música tema do Cinema Paradiso, desse filme. E vou até tocar um pedacinho dela aqui, hein?
Muito boa. É linda, cara. Essa trilha é incrível. Vale a pena mesmo assistir o filme. Cara, tem um amigo meu que ele é da Itália, mora aqui. Ele falou pra eu assistir o Cinema Paradiso, é um filme que muita gente fala, né? Um filme muito famoso. Uhum. E que até hoje eu não assisti, cara. Eu vou colocar ele Vale a assim pena. pra assistir pra ontem. Esse Boa, filme. é bem emocionante. Cara, e um livro, o derradeiro livro que eu li me impactou muito, de um autor português chamado Walter Hugo Mãe. E o livro se chama O Filho de Mil Homens. Ah, tô Acho que ligado esse foi, livro. eu sempre chorei, né, lendo, assim. Até coisas que não seriam tão previsíveis assim. Mas, cara, quase no fim desse livro, eu entrei em prantos, cara, assim, que eu não conseguia parar de chorar, porque foi tão forte, assim, misturou com memórias afetivas minhas e tal. Mas é um livro bem difícil, assim, nesse sentido, porque ele trata os personagens são muito sofridos, assim, é bem difícil a realidade, mas a maneira como ele traz é com tanta beleza e poesia, e no final entra uma fresta de luz, assim, que aí foi onde eu desabei. E aí eu recomendo muito essa leitura do Walter Hugo Mãe, O Filho de Mil Homens. Esse cara é muito famoso, esse cara aí. Já É, ouvi ele falar tá. dele. É um autor contemporâneo nosso, né? Sim. E ele tá. Ele tem um nome, né? Assim, já bem interessante. O que é foda, né? Que você vê hoje. Não sei se rola de ser mais fácil a pessoa ter reconhecimento em vida, né, pela sua obra, porque você vê, sei lá, há séculos passados, assim, quando vários artistas morriam sem um pingo de reconhecimento, né, autores, pintores e tal, músicos. Mas não sei, divaguei aqui. Próximo. Tá. Teve alguma pergunta que eu não fiz pra você e que você gostaria que eu tivesse feito? Cara, eu gostei bastante, assim, do rumo que foi. Eu gosto de ser surpreendido, então eu não pensei em nada antes. Nada. Beleza, então. Tá bom. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui no meu script. Não, não tem. É a Agora, derradeira. então, não, então vou fazer uma contrapartida aqui. A primeira pergunta que vier na sua cabeça, faça agora. É, que a pergunta final é ela mesmo. É a pergunta que eu Pronto, quero saber das pessoas. boa. Eu não sei se você já assistiu Provocações da Cultura. Então, eu já ia citar o Provocações aqui como uma referência, né? Eu sou filho do Abujan, tá ligado? Eu sou filho do Abujan. E pra não Abu, fugir disso, pai de todos nós. esse cara é fudido, cara. Foda. Fantástico. Esse cara, quando morreu, eu chorei muito, cara. Chorei muito, fiquei muito mal mesmo, porque é um cara que eu tinha como uma puta referência, um cara fantástico. E a Sim. pergunta é a pergunta clássica do Provocações. Matu Miranda. Já deu até o um sorrisinho porque tá ligado. O que é a vida? A vida é sucessões de agora. Muito lindo. Muito lindo. E sobre essa pergunta que eu acabei de te fazer, a resposta importa? Não, nem um pouco. Porra, cara. Sensacional, Matuzinho. É, velho.
Irado Prazer, papo, cara. Pô, meu, muito obrigado obrigado por ter demais. participado. Puta papo Eu de que coração agradeço. aberto. Gostei muito de você. Sou amigo de dois primos seus, né? Tanto o Léo quanto o Gabriel. O Gabrielzinho, E pô, que aí, lindo. pô, que legal aí que a gente. Dados. Tomara que quando passar essa bosta dessa pandemia, você colar pra cá, a gente se junte e tal. Aí Sem passar dúvida, até um som, quem sabe. o Vai maior ser prazer. irado, cara. Muito boa troca. Muito obrigado por O maior tudo, viu? prazer. Obrigado Sensacional você. você, irmãozinho. Vida longa a esse trabalho que você está fazendo e que a gente possa seguir acompanhando. É isso, cara. E você tem alguma página de poesia? Cara, eu não tenho uma página de poesia, mas no meu Instagram é onde eu acaba sendo o espaço que O eu me local que você expresso fala com todo mundo. de todas as formas. Passa seu Instagram aí pra nós. É @matumiranda. @matumiranda. E é isso. Pessoal, agora com vocês que estão assistindo aqui, já vou agradecendo aqui ao Matu. Muito obrigado pelo papo, cara. Sensacional. Fiquei Valeu, meu muito irmão. feliz que você topou, que você tá aí com a gente e tal. Se você gostou desse vídeo também, por favor, dá uma força, dá um like pra gente. Se você puder compartilhar esse vídeo, vai ajudar muito a gente. Se você puder comentar, vai ser maravilhoso pra gente. Se inscreve lá, segue a nossa página lá no Instagram, @toca.cg, que vai dar uma puta força pra gente. Eu quero conversar com gente fantástica igual o Matu, pra gente ir perguntando pras pessoas o que é a vida, se elas já amaram, se elas não amaram, se elas já se esqueceram de um grande amor, se elas já perdoaram. Essas perguntas que as pessoas têm que se fazer mais e que são fantásticas e que a gente fica sabendo muito mais da pessoa do que se a gente ficasse perguntando sobre, sei lá, outro tipo de pergunta aí de repente, né, cara?